Amém? Diga graças a Deus por tudo. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou muito animado para a palavra hoje. Eu estou com o coração queimando. Hoje cedo, cadê o Kaique? Ele falou uma frase assim: agora é a hora de dar o play do play. Eu falei, então o culto hoje vai ser play do play. Agora eu vou ser sincero para vocês. Eu sinto isso às vezes, né? Que o culto de manhã é diferente do culto da noite. Às vezes o culto da noite é diferente do culto da manhã. A gente sempre tem essa sensação que às vezes nunca um culto é igual ao outro. A gente tem uma direção do que pregar, daquilo que a gente prepara, mas a gente tem uma sensibilidade daquilo que Deus quer fazer. E hoje pela manhã eu disse assim: eu não sei, mas eu estou sentindo que Deus quer fazer um mover no culto da noite hoje. Então eu vou te falar uma coisa, chacoalha alguém e fala: está preparado aí para mergulhar ou não? Fala assim: está preparado porque o papai vai te pegar hoje. O tema é o poder de uma geração que crê. Nós vamos ler um texto bem curto e depois a gente vai ministrando e decorrendo outros textos. Diz assim, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2: presta atenção, ó. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Só esse texto. 11 dias foi o tempo que Deus disse que o povo de Israel demoraria para chegar até o lugar onde Deus tinha prometido. Então preste atenção uma coisa. Hoje eu quero que você fique ligado, meu irmão. Anota se você tiver que anotar, mas não distrai, porque Deus vai fazer algo lindo hoje aqui. 11 dias era o prazo de chegada. Agora eu vou explicar um pouquinho para você entender o que significa isso. O povo de Israel ficou escravo por 400 anos. Deus olha a aflição do povo. Aí ele vem, levanta Moisés e diz assim: Moisés, eu vou te levantar para libertar esse povo que está sendo afligido, está sofrendo demais. Aí vem as 10 pragas, eles conseguem a liberação para partir para o deserto para adorar a Deus, mas na verdade essa era a porta que eles precisavam para serem libertos da escravidão e ser direcionado ao lugar onde Deus tinha preparado. E eles chegam diante do Mar Vermelho. Moisés, ele vai clamar a Deus, e Deus fala assim para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marcha. E eles vão pôr o pé, e Deus sopra, e o mar, e eles começam a caminhar a seco no meio do mar. Bom, eles chegam do outro lado. Onde eles chegam? No deserto. O primeiro lugar onde eles vão é o Monte Sinai. Saindo do Monte Sinai, eles chegam a Horebe. Do Horebe até a terra de Canaã, a saída para a terra de Canaã, 11 dias. Mas ela demorou 40 anos. Você já foi cabeção alguma vez na vida? Você já se perdeu no meio do caminho alguma vez? Eu já. Talvez tem gente que está aqui vivendo uma fase da vida assim, perdido no meio do caminho.
Por que eu falo, se você já foi cabeção alguma vez, e eu falo para você que eu já fui, não uma, mas muitas. Uma delas, eu estava em Guarulhos, fui lá fazer uma entrevista de emprego, e aquela era a segunda vez que eu estava indo ali para São Paulo, Grande São Paulo, toda aquela região. E a gente é acostumado no interior, né? A gente não sabe o endereço, o que a gente faz? Coloca no GPS. Aí o caminho te dá assim, ó: vá reto 2 quarteirão, vira à esquerda, anda mais 2, vira à direita, e depois siga reto, e você chegará no destino. Só que a gente olha aquilo e fala assim: não, eu não vou virar à direita não, eu vou reto, porque lá na frente vai sair no mesmo lugar. Quem já fez isso com o GPS? Seja sincero. Você fala assim: não, eu sei mais que o GPS, eu vou pelo meu caminho. Levanta a mão e diga um amém, só para mim não sentir que eu estou sozinho, vai. Foi fazer isso em Guarulhos. A mentalidade do interior foi fazer isso lá. Eu saindo da empresa, aí o GPS fez assim para mim: vá reto, contorna lá na frente, vira e depois volta por essa avenida, e aí você vai pegar o outro lado e vai. Eu olhei e falei: mas não tem sentido, isso está errado. Eu vou ter que ir lá na frente, sendo que tem uma rua que vira aqui. Eu vou virar aqui. Mais de 1 hora só para retornar no caminho certo. A mentalidade do interior para querer andar lá não funcionava. A mentalidade que eu tinha, a visão que eu tinha, não era compatível com o lugar onde eu estava. Eu não sei se você já está entendendo. Tem gente aqui, eu acho que já está entendendo. Deus faz assim para você: vai por aqui, filho, é para cá. Mas você, na tua realidade, na tua visão, a tua maneira de enxergar, você quer trilhar o teu caminho. Só que quando você decide trilhar o teu caminho, você corre um risco muito grande de começar a pagar para ver. E o atraso, normalmente, ele não está ligado àquilo que Deus tem para fazer. O atraso normalmente tem a ver com as nossas decisões, porque o que Deus tinha era rápido, o que Deus tinha era algo para vai acontecer, vai, caminha. Só que 40 anos. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Eu não sei você, mas tem gente que está vivendo um tempo de atraso na vida. Não é porque Deus esqueceu de você não, filho. Filha, deixa eu te falar uma coisa: não é que Deus esqueceu de você não. Parece que o negócio está enroscado para você, não tem a ver com isso não. Tem a ver porque Deus te deu direção e você desobedeceu. Deus te falou para você fazer de um jeito, você fez de outro. E quando você decidiu fazer do seu jeito, porque quando Deus aponta um caminho, parece não ter sentido, porque contraria a nossa lógica. Deus está dando um apontamento e você fala: não, eu acho que é assim. Só que o que parece perder tempo, na verdade você está ganhando tempo, porque o Senhor conhece caminhos que a gente não conhece. Ele conhece destinos que a gente não conhece. Ele sabe que se de repente você for por um caminho que parece ser mais longo aos teus olhos, só que na verdade esse caminho pode ser um caminho de aceleração para a tua vida. Só que nós se perdemos no caminho e as coisas atrasam. Por quê? Porque decidimos fazer do nosso jeito. Eu lembro uma vez que Deus me deu uma direção muito clara: Rafael, começa a acordar cedo e começa a me buscar todos os dias. Eu quero 1 hora sua de devocional, de oração. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ouvi Deus claramente falando isso comigo. O João aqui não fez.
viemos de Jaboticabal, mas vai, não foi, não foi, até que quando eu decidi fazer isso, acordar cedo, todos os dias dedicar 1 hora de oração, mergulhar na presença, até que eu lembro que o Senhor falou, eu quero mais 1 hora, e eu comecei pela manhã 1 hora, ao meio-dia 1 hora, e ali Deus começou a me mostrar coisas que hoje estão acontecendo. E aí a gente olha e fala assim, por quê que eu fui ser desse jeito? Por que que eu decidi querer fazer do meu jeito? Quando a gente olha para tudo aquilo que eles estavam vivendo, nós precisamos entender onde eles se perderam. Porque eles estão na caminhada e eles chegam a um lugar chamado Cades Barneia. Guarde esse lugar, Cades Barneia. Repita comigo, Cades Barneia. Vamos falar todo mundo junto? Cades Barneia. Grava esse lugar. Eles chegam em Cades Barneia. Cades Barneia foi o lugar preparado para o envio deles, para ser um lugar temporário, e dali de Cades Barneia eles seguiriam para a terra de Canaã. O que é a terra de Canaã? A terra preparada, aquilo que Deus já tinha preparado para eles. Então Deus dá uma ordem clara para Moisés: Moisés, envie 12 homens para espiar a terra. E ali ele envia 12 homens. Eles chegam na terra prometida, onde Deus já tinha preparado tudo, e aqueles homens olham a terra, eles começam a olhar e falar: meu Deus, olha o tamanho dos cachos de uva desse lugar, olha a abundância, que lugar maravilhoso, que terra próspera. Só que de repente eles batem o olho e naquela terra tem gigantes, no plural, gigantes. Ali era terra de gigantes. Então eles voltam para passar o relatório para Moisés. E Moisés, e aí, diga-me o que vocês viram. 10 virou e falou assim: Moisés, olha os rolos que você está arrumando para nós, Moisés. Tem muito gigante lá. Sabe como que eu me sinto perto daquele gigante, Moisés? Como um gafanhoto muito pequeno. Alguém que será esmagado. Alguém que não tem força de lutar contra os gigantes. Alguém que não tem capacidade de vencer aqueles gigantes. A terra é maravilhosa, só que a gente não tem condição. 2, Josué e Caleb. Esses eram diferentes. E eles viram e falaram assim: não, subamos e possuamos essa terra, porque se Deus preparou, então bora conquistar. Se Deus preparou, vamos para cima. Só que normalmente a voz da maioria acaba matando a voz da fé. Isso nos ensina algo, que sempre você estará cercado de pessoas que normalmente não enxergam o que você enxerga, não vê o que você vê, e vão querer matar aquilo que Deus colocou no teu coração. Então, aquele momento, preste atenção, irmãos, esse momento é um momento chave, onde Deus começa a tirar a mão sobre a vida deles. Porque se tem uma coisa que desagrada a Deus, chama-se falta de fé. Você sabia disso? Hebreus diz isso. Estude o capítulo 11 de Hebreus. Se tem uma maneira de agradar a Deus, é a nossa fé.
Porque você só pode crer que Ele existe pela fé. Você vê Deus? Você está olhando? Você está vendo Deus? Não. A maneira de nós reconhecermos o Senhor e termos conexão dele é pela nossa fé. Então, onde existe falta de fé, existe um coração que está chateando e desagradando o Senhor. Esse momento, eu vou dizer para vocês, foi ali que eles se perderam. Aconteceu 4 coisas. Eles chegaram no lugar certo, no tempo certo, com a promessa clara, mas decidiram não confiar. Eu vou repetir. Eles chegaram no lugar certo, no tempo certo, com a promessa clara, mas eles decidiram não confiar. E aconteceu 4 coisas que fez eles se perderem. A primeira, em Hebreus capítulo 3:19 diz: não puderam entrar por causa da incredulidade. Sabe o motivo que eles não entraram na terra prometida? Primeiro, incredulidade. Eles não acreditaram naquilo que Deus falou para eles. Segunda coisa, murmuração constante. Eu sinto que Deus quer falar com alguém hoje aqui. Números 14:11 diz assim: até quando este povo me desprezará? Coloca esse texto que ele é muito forte. Números 14:11. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Então a murmuração deles era o quê? Ai, está muito difícil aqui, está muito complicado, ai, as coisas não estão dando certo. Será que tem alguém que está muito reclamando ultimamente? Reclamando de tudo? Deus está querendo falar contigo, meu irmão. Terceira coisa, o medo maior que a fé. Quando o medo se torna maior que a fé, esse é um dos motivos que nós ficamos atrasados no caminho. E 4, Números 14:3 diz assim: porque o Senhor nos trouxe essa terra, e eles começam a lhe criticar, o mesmo texto que nós lemos antes, o desejo de voltar para trás. Ai, meu Deus. Tem gente que está querendo voltar para trás e está aqui hoje, que o coração está duvidando, que o coração está dividido, porque eles começaram ali ferir o coração de Deus e até achar que o Egito, onde eles eram escravos, era melhor do que o deserto onde Deus estava conduzindo. Então eles estavam com desejo: não, vamos voltar. Por que Deus trouxe a gente aqui? Por que o Senhor colocou a gente no meio do nada? Por que as coisas estão tão difíceis? Então vamos voltar. O desejo de voltar para trás. Então essas 4 coisas foram fundamentais para que eles travassem no caminho. Talvez você pode olhar hoje e falar assim: pastor, por que eu sinto que as coisas não estão avançando? Sonde seu coração. Provavelmente uma dessas 4 coisas estará lá. Quando nós não acreditamos, quando o medo é maior que a fé, quando a murmuração toma conta da nossa boca e do nosso coração, e quando o desejo de voltar para trás é muito forte sobre a nossa vida. Só que eles não sabiam de algo, que o erro desses primeiros anos afetaria os próximos 38 anos da vida deles. Olha só, quero falar aqui para você entender uma coisa. Primeiro ano foi o ano da libertação, foi o ano do Mar Vermelho, foi o ano onde eles chegam no Sinai, onde Deus se revela a eles, entrega as leis, dá a direção. O segundo ano, eles saem do Sinai e chegam a Cades Barneia.
Nesse segundo ano é o ano que eles são enviados para espiar a terra. E no segundo ano se manifesta a incredulidade no coração. Sabe o que isso nos ensina? Que decisões erradas podem comprometer o nosso futuro. Decisões erradas, decisões de falta de fé, decisões que muitas vezes mexem com a gente hoje, que a gente toma atitude errada, vai comprometer os próximos 38 anos. Os 2 anos primeiros comprometeram os 38 anos seguintes deles. Só que eles esqueceram de uma coisa: que o mesmo Deus, que quando eles estavam lá quebrados, quando eles estavam lá sem nada, sem direção, sem perspectiva de vida, acostumados a viverem como escravos, o Senhor se revela a eles e retira eles de lá, abre o mar para ele. No momento que Deus abre o ar, era como se Deus estivesse falando: meu irmão, eu fico olhando, Deus tentando conversar com eles, e falar assim: filho, sabe quando vocês passaram pelo Mar Vermelho? Eu estava lá. Sabe quando vocês chegaram no deserto e a temperatura da noite começou a esfriar demais e vocês começaram a tremer de frio? Eu enviei uma coluna de fogo para que vocês se aquecessem e guiassem vocês no meio do deserto, onde não existia energia elétrica, onde não existia recursos. Eu coloquei uma coluna de fogo para aquecer e guiar vocês. E quando chegava de dia e o calor estava muito forte, eu coloquei uma nuvem sobre vocês, para que vocês não morressem torrados pelo calor escaldante do deserto. E guiei vocês através de uma nuvem. Eu estava lá, filho, foi eu que fiz isso. Quando vocês estiveram fome, foi eu que fiz descer pão do céu para que vocês comessem todos os dias. E ainda mais, quando chegava na sexta-feira, eu enviava uma porção dobrada, para que quando chegasse o sábado, você pudesse descansar, renovar as suas forças e ter alimento. Fui eu que fiz, filho, eu estava lá. Quando vocês enjoaram do pão, eu fiz chover carne do céu. Fui eu, filho. Quando vocês estavam com muita sede, vocês chegaram diante de um lugar chamado Mara, águas amargas que não poderiam ser, você não poderia beber aquelas águas. Filho, eu que fiz aquela água se tornar potável para vocês beber. Fui eu estava lá. Em todos esses momentos fui eu que fiz. Agora você acha que eu faria você morrer no meio do deserto? Você acha que se eu te mandei enfrentar gigante, você acha que eu te dei a terra e mandei você ir para lá, você acha que eu tirei vocês de lá e fiz tudo isso para abandonar vocês no momento final? Era como se Deus estivesse falando assim: se eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Se eu me manifestei já uma vez, eu posso fazer de novo. Se eu já cuidei, eu posso cuidar de novo. Se eu já provi, eu posso prover de novo. E por que vocês estão assustados com gigantes? Por que vocês olham para gigantes e têm medo? Sabe que eu sinto que Deus quer nos ensinar, meu irmão? Que a gente precisa parar de ter medo de gigante e se tornar pessoas que acostumam matar gigantes. Esses dias atrás, eu conversando com a pastora, nós estávamos na cama e falando sobre esse texto. Eu falei assim: amor, você não sabe o que eu sinto que Deus está falando com a gente, é um negócio muito louco. Mas Deus falou no meu coração assim: Rafael, chegou a hora de vocês se acostumarem a matar gigantes. Você sabe o que significa isso? E especificamente Deus tratando no meu coração: não se assuste com boletos de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil. Não se assuste com isso, porque nós temos a tendência de olhar para tudo isso e se assustar com os gigantes que surgem. Eu falo isso porque os líderes sabem dessa história. Semana passada nós estávamos à porta do Play
Um custo estimado de 22 a 23 mil. Eu olhei para o que tinha do caixa do Play. Tinha 2. Eu olhei para a conta bancária da igreja. Nós tínhamos aluguel, todas as faturas caindo na mesma semana, sistema de alarme. Eu falei assim, por que eu fui colocar tudo perto do dia 20, essas contas? Aí eu sinto Deus falando no meu coração, Rafael, para onde eu quero levar vocês é muito maior do que vocês têm vivido hoje. Vocês têm que passar a acostumar. Você não pode ter medo de matar gigante. Tem que se tornar normal matar gigantes. Eu não sei quais são os seus gigantes, mas Deus está falando para você: não se assuste com os gigantes que se levantam. Não se assuste com eles e aprenda a encarar com naturalidade derrubar gigantes. Vai ter que ser normal. Ou você se acostuma com isso, ou você não entra em Canaã. Porque Canaã é o seguinte: não tinha um, tinha um monte. Não tinha um, estava lotado de gigante. Então Deus estava querendo dizer: matar gigante para vocês não vai ser algo esporádico, mas vai ser algo comum. Mas vocês não podem se assustar, porque da mesma forma que eu cuidei de vocês lá atrás, eu estou com vocês hoje. Eu vou fazer vocês vencer de novo. Eu vou fazer tudo de novo, se for preciso acontecer. Eu falei, meu Deus do céu, oh Pai amado, e estamos vivos. Ei, estamos vivos, irmãos. Se não é de um jeito, é de outro. Se não é de um jeito, é de outro. Ontem eu estava aqui assim, ó. Eu subi na última ministração aqui do Play, aquele mover no final, e todo mundo assim, na unção, aquele mover, e Deus me catou ali embaixo. Aí eu subi aqui em cima, e eu já caí de joelho aqui. E a Jo me fala que eu vou orando aqui, a camisa começa a erguer. Ela fala assim: deixa eu socorrer meu pastor que está quase passando vergonha. E eu estava ali ajoelhado, e Deus falou assim: você trabalhou tanto, né? E se você tivesse investido um pouquinho do tempo que você trabalhou falando comigo, você acha que eu não ia socorrer você? Aí que eu chorei. Você ficou até de madrugada lá, desesperado, fazendo cálculo. Por que você não pegou essas 2 horas, se trancou no quarto e foi orar? Você pedia para mim, será que eu não ia te dar? Eu falei, ai, bate mais, Deus. Será que ele não pode fazer de novo? Será que ele não pode fazer de novo? Acho que pode. Você sabe qual que é o nosso problema? A incredulidade. A gente olha com a nossa ótica, a gente olha com a nossa visão, a gente olha com o nosso jeito, a gente mede a terra com o nosso olhar, a gente não mede a terra com o olhar de Deus. A gente sabe que o que Deus tem para a gente é bom, mas a gente escolhe olhar para o gigante. Meu irmão, não sei se você está entendendo. Será que eu estou na Viver hoje? Ô Jesus! Ontem eu estava ali do lado, né? Meu Deus, eu falo que esse play foi muito louco, né? Eu estava ali, não de Ajô, tá? Aí o bispo Durso estava do lado, ele me abraça e começa a orar comigo assim. Aí você já sente quando Deus vai. Ele falou assim: você já pensou em estádio? Tem estádio aqui? Aí eu olhei assim, regalei os olhos. Por quê, irmão? Veio umas coisas muito doidas a respeito disso no meu coração poucos dias atrás. Eu falei, tem. Você já pensou? Eu falei, sim. Então libera para a igreja. Libera a palavra para a igreja. Falou, coloca fogo no coração da igreja. E aí eu falei assim, oh Deus do céu.
Aí você começa a entender uma coisa: será que ele fez uma vez e não pode fazer de novo? Pode. Ele pode fazer de novo, mas eles não entenderam isso. Eles foram reprovados, sabe qual lugar? No lugar da incredulidade. Eles não entraram na terra prometida, aquela geração, por causa da incredulidade. Aí na hora que eles perceberam que o negócio deu ruim, sabe o que eles fizeram? Vamos do nosso jeito, vamos subir, vamos agora. Deus ficou bravo com a gente, então vamos fazer. Eles tentaram com o braço dele. Aí eles subiram sem a arca e sem Moisés. Eles decidiram agora tentar enfrentar as coisas da sua forma, sem Moisés, a direção, aquele que foi levantado para direcionar. E foram sem a arca, que simbolizava a presença. Então, quando você tenta sem direção e sem a presença, prepare-se para a frustração. Porque aquilo que Deus quer te conduzir, a força do teu braço não é capaz de fazer. Obedecer fora do tempo é desobedecer. Tem alguém que precisa ouvir isso aí. Vira para alguém e fala assim: obedecer fora do tempo é desobediência. Era apenas um trauma emocional. Sabe por quê, irmãos? Sabe quando a gente percebe que está dando ruim alguma coisa, e aí você deixa eu correr atrás do tempo perdido? Mas às vezes não é por arrependimento, é simplesmente por remorso do momento. Deu ruim, nossa, Deus falou, eu não fiz, estou quebrando a cara, deixa eu tentar agora. Então às vezes é o seguinte: Deus fala para você ir, você não vai, e na hora que Deus fala para você ficar, você quer ir. E aí eles quebraram a cara, porque sem a arca e sem Moisés não sobe não. Vou dizer de novo: sem a presença e sem direção não vai não. Não vai não, não vai. Não vai que vai dar errado. E aí eles tomaram um couro muito grande dos inimigos e voltam para trás. Chegam em Cades Barneia e nunca mais sai daquele lugar. Deus primeiro quer te tratar no processo. E quando o coração não muda, Deus muda a geração. Eu estou em Matão há quase 14 anos de volta. Mas conhecendo depois um pouco da história da igreja de Matão, a gente viu que Deus sempre teve um plano para Matão. Deus sempre quis salvar muita gente nessa cidade. Aí nós ouvimos assim: olha, Deus está fazendo algo através de igreja X. Daqui a pouco vem um adultério e aquilo se espalha. Isso aconteceu muitas vezes nessa cidade. Aí nós entendemos uma coisa: quando a gente olha para Matão e fala assim, se somar todas as igrejas aqui no domingo à noite, não tem 3.000 pessoas, uma cidade de quase 100.000 habitantes, irmãos, pelo amor de Deus, tem muita gente para ser salva aqui dentro dessa cidade. Será que Deus ama mais uma cidade